Muito bem, queridos, hoje nós realmente queremos trazer mais uma palavra para você. Nós fomos muito abençoados semana passada com a ministração do pastor Gilson, tá? Então foi tremendo, eu mesmo fui muito abençoado, né? Queremos agradecer tanto o pastor Gilson que tem nos abençoado aqui também, nos ajudado com esse trabalho. Parabéns para você também que está envolvendo e falando desse amor de Jesus também para outras pessoas. Isso é lindo, é maravilhoso. E é esse nossa missão. Essa é a nossa missão de falar do amor de Jesus, tudo aquilo que está acontecendo, né, de bênção na nossa vida, na igreja, para outras pessoas também conhecerem e serem abençoados. E a mensagem de hoje, né, nosso tema, nós separamos um tema para compartilhar com você, que é o milagre do novo nascimento. O milagre do novo nascimento. É interessante, queridos, que às vezes as pessoas não têm assim tanta revelação do que é o novo nascimento. E nós vamos ver aqui nesse texto de João, capítulo 3, versículo 3 em diante, que apesar desse homem chamado Nicodemos, ele ser uma pessoa completamente assim inteirado da lei, da palavra, ele tinha muito conhecimento, tá? Mas ele não conseguia entender. Agora, eu imagino que também tem muitas pessoas que não conseguem compreender realmente o que é o novo nascimento, só que é uma das coisas muito importantes, são uma das coisas muito importantes na vida cristã, tá certo? Então nós precisamos entender essa natureza divina que deve nascer e brotar do nosso coração, do nosso interior. Mas enquanto você está aí vendo a sua Bíblia, eu quero contar aqui uma história para você, tá? Um pouco engraçado, só para descontrair, né? Enquanto você está vendo aí seu smartphone, né? É uma fábula, né? Só uma história, claro que não é verdade, mas dizem que uma cascavel foi treinar a sua cria a caçar, né? Você sabe que a cascavel é uma cobra super venenosa, e quando ela, né, pica alguém, uma pessoa, um animal, ela pode matar mesmo, né? E ela estava explicando para a filha dela: olha, você tem uma arma que é fatal. Se você morder alguém, se você bicar alguém com seu veneno, aí você já mata aquela pessoa em poucos minutos. E aí ela viu uma lagartixa, né, passando ali na floresta, e ela falou: olha, você vai então comer essa lagartixa, você vai pegar aquela lagartixa. E aí a cascavel filha, né, estava treinando ainda, saiu para lá. Quando ela deu bote na lagartixa, a lagartixa se assustou, né, pulou de um lado, ela pegou só na rabichinha da lagartixa, né? E aí ficou, né? E a lagartixa foi embora. E ela perguntou: mãe, é verdade que nós temos um veneno fatal? A mãe cascavel falou: é claro, é fatal. Por que você está perguntando isso? Não, porque eu acabei de morder a minha língua. Coitada da cascavel, né? Foi mordida pelo provou do seu próprio veneno. Mas é só uma brincadeira. Então veja bem, vamos ler o texto aqui de João, capítulo 3, versículo 3 em diante. Então, Jesus foi indagado, né, por um homem chamado Nicodemos, tá? E Jesus então respondeu para ele, disse: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou-lhe Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer de novo. Então Jesus respondeu: eu digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito.
E o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que você venha nascer de novo. Sabe, queridos, eu fico me perguntando por que Nicodemos não estava entendendo? Por que ele realmente não tinha compreensão daquilo que Jesus estava falando para ele? Jesus estava falando, é claro, tem um absurdo, eu vou voltar já sendo velho e nascer de novo da minha mãe. É claro que Jesus não estava falando desse tipo de nascimento. Mas eu entendo que, pela falta de revelação, qualquer pessoa, não só Nicodemos, qualquer pessoa, ela não tem a compreensão desse novo nascimento. E nós precisamos entender isso. Nascer de novo não se trata de olhar para a circunstância, para essa vida, para esse mundo, nessa forma de vida que nós temos. Não! Jesus estava falando de algo bem maior. Jesus estava falando de o nascer de algo superior, de algo eterno. E ele fala claramente que qualquer pessoa, no versículo 6, que não nascer do Espírito, não pode viver no Espírito. Não vai poder viver no Espírito, sabe? E é interessante que Deus, Ele é Espírito. E para nós compreendermos bem, nós vamos precisar ler esse texto que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Que diz assim, ó, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz: e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então quero chamar a atenção sua para nós percebermos e observarmos três coisas aqui. Ele disse: espírito, alma e corpo. Naquele momento, Nicodemos estava pensando ele estava só entendendo as coisas do corpo. E no corpo, claro, não tem como fazer isso. Mas Jesus estava falando para ele que existe algo maior, que é o Espírito. E como que eu vou identificar o meu Espírito? Como que eu vou poder entender o que é Espírito, o que é alma e o que é corpo? E essa é a grande verdade que nós precisamos encontrar. Essa é a maior riqueza que nós podemos entender sobre realmente alimentar o nosso espírito, saber que nós temos um espírito, saber que nós somos um espírito e saber que nós temos uma alma e que esse corpo, ele é apenas a habitação. Para você entender isso de uma forma um pouco mais natural, nós precisamos cozinhar um ovo, né? Colocar um ovo, ou mesmo que não seja cozido, mas um ovo você vê que é uma só peça, né? É uma só coisa, que uma semente que dali vai nascer, né? Depois uma ave. Mas se você quebrar aquele ovo, você vai perceber que naquele ovo ela apresenta uma clara que envolve toda aquela gema, né, que chama de gema, que é o núcleo do ovo. Ela protege para que, ela envolta para que aquela gema não se desfaça. E como é possível que um ovo só possa ter tantas
partes bem definidas, não é verdade? Isso é uma verdade. E o ser humano, como que eu posso identificar o ser humano? Eu estou aqui, né? Como é que eu posso entender o ser humano? O ser humano também ele foi formado assim, ele é um espírito, que ele tem uma alma e que habita no corpo. Na realidade, o nosso corpo só é aquela casca do ovo, né? Como se fosse, entenderam? Só é a casca do ovo. E depois disso tem a clara, que é a gema, que é a nossa alma, como se fosse a nossa alma. E lá no centro de tudo está o nosso espírito, entenderam? E aqui em Tessalonicenses, no capítulo 5, 23, Deus está nos ensinando, Ele está nos mostrando como que o homem é composto. Por isso que naquele tempo, eu imagino que Nicodemos não tinha ainda esse entendimento. Ele não tinha essa compreensão. E ele ficou confuso com isso e foi perguntar para Jesus. Sabe, nós não podemos ficar na ignorância. Nós não podemos, querido, permanecer com esse entendimento de poder proteger muito o nosso corpo, de cuidar muito do nosso corpo, de supervalorizar o nosso corpo, de gastar centenas de milhares para ter para proteger o nosso corpo. Isso é bom, isso é maravilhoso, nós devemos fazer isso, mas nós não podemos deixar de valorizar e de cuidar mais ainda do nosso espírito, porque é exatamente no nosso espírito que Deus vai ter a sua intimidade. Através do Espírito que nós vamos ser íntimos com Deus. Não é na carne. Na carne nós vamos ser íntimos com o nosso irmão, né? Com a nossa esposa, né? Conversar, abraçar, amar e assim por diante. Tá certo? Mas com Deus é no Espírito. Por isso nós não podemos desprezar o entendimento, o ensino, o estudo, a compreensão de quem realmente nós somos. Agora, primeiro ponto dessa mensagem: o que é o novo nascimento? Como que eu posso nascer no Espírito? Primeiro, nós devemos entender que é um milagre. É um milagre que acontece no nosso espírito. Nós não sabemos entender, nós não temos que saber tudo, como que acontece. Nós entendemos e sabemos por quê? Porque Jesus nos falou. E aí que vai precisar de quê? A nossa fé. Para você nascer de novo, eu garanto para você, você vai ter que crer em Jesus, você vai ter que crer na palavra de Deus, você vai ter que crer. Não tem mais nada, não tem um aparelho que meça, que diga, né, se você nasceu no seu espírito, se você não nasceu no seu espírito, mas existe, sabe? Existe o que? A fé. E Jesus disse para nós termos fé, porque pela fé é que nós vamos dar o primeiro passo em direção ao novo nascimento. O nosso espírito, quando nós nascemos de novo, ele é amalgamado com o Espírito de Deus, sabe? Nós passamos a ser um só com Ele. Veja bem, olha só aqui em Pedro, capítulo 1, versículo 23, que olha só que ele fala aqui, Pedro, de sendo de novo gerados, tá? Gerados, não está falando de uma só pessoa, ou seja, são várias pessoas, está no plural, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus. Sabe? Você sabe muito bem o que é uma coisa corruptível. Você sabe muito bem o que é corrupção. Meu Deus, né? Está se falando todo o tempo sobre corrupção. Mas ele fala que nós somos gerados por uma semente incorruptível. Se o homem se mantivesse puro e santo, não tivesse pecado, era possível que os filhos fossem pequenos deuses. Pequenos deuses. Por quê? Porque não teria pecado, não teria corrupção. A corrupção é o pecado. A corrupção é o pecado.
E nós precisamos entender que quando nós nascemos de novo, é um ajuste de conta com o erro, com o pecado do passado de Adão. É um ajuste de conta, é um reparo que nós estamos fazendo. Nós estamos reparando toda a nossa a dívida que nós cometemos com o passado. Por isso nós precisamos ter esse entendimento. E Paulo explica aqui, que ele fala que quando nós nascemos de novo, nós vamos nascer de uma semente incorruptível, certo? Nós não podemos ter controle, porque ela é divina. É divina. Então, pela palavra de Deus, é que nós vamos ser gerados, no crer na palavra de Deus. E é a palavra de Deus que é viva e ela permanece para sempre. Permanece para sempre. Então, o novo nascimento, ele precisa ter fé, de crer naquilo que Jesus falou, de acreditar. Primeira coisa, é importante, não tem outra saída. Precisamos de crer. Outra coisa, segundo ponto aqui dessa mensagem, é a necessidade do novo nascimento. Todos nós precisamos nascer de novo. Jesus disse para aquele homem, para aquele Nicodemos, aquele sacerdote: se você não nascer de novo, você não vai poder nem ver o reino dos céus. Quem não nascer de novo não vai poder nem ver o reino de Deus, sabe? Então nós necessitamos de nascer de novo se nós queremos ter intimidade com Deus. Se nós queremos ser íntimos, se nós queremos ser iluminados por Deus, nós precisamos nascer de novo. E esse nascer de novo, meu irmão, não é só você vir e dizer que acredita em Deus, que você foi batizado. Não, é muito mais do que isso. É o novo nascimento que nos possibilita ter intimidade com Deus. Sabe, Isaías capítulo 1, versículo 18, a palavra de Deus fala assim: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como da escarlata, eles se tornarão branco como a neve, ainda que sejam vermelho como a carmesim, se tornarão como lã. Então a primeira coisa que acontece é a remissão dos nossos pecados. E o novo nascimento, ele traz a intimidade com Deus, porque Deus é espírito e ele age no nosso espírito. Então nosso espírito precisa estar santificado. Nós precisamos entender que Jesus Cristo morreu na cruz e ele nos ensinou sobre o poder que tem no novo nascimento. Sabe, queridos, então Isaías nos fala que todos os nossos pecados são perdoados, ainda que seja o pecado mais vermelho possível, mais escarlate. Pode ser o pecado mais grotesco, mas todos esses pecados são perdoados. Deus perdoa. Ele está pronto para perdoar. Primeira coisa que acontece no novo nascimento, nós necessitamos do novo nascimento porque nós precisamos do perdão de Deus, do perdão. Sem o perdão, nós não podemos pagar pelo preço do nosso pecado. Ninguém pode. Mas com o perdão, nós pagamos. Nós tornamos branco como a neve. Nós podemos tornar íntimo com Deus, o Pai. Veja bem, queridos, que é interessante que o que é que destrói a vida das pessoas? O que é que destrói a vida das pessoas? Será que Deus pune alguém porque ele pecou? Eu não acredito. Deus não pune. Deus não pune. Tem pessoas que dizem: você está passando por isso porque você deu brecha e Deus está te castigando, olha, a mão de Deus está pesando sobre tua vida. Não, Deus não seria injusto de cobrar 2 vezes pelo mesmo pecado. E Jesus já pagou todo o preço que Jesus pagou lá na cruz. Querido, foi por você, foi por mim, foi pelos nossos pecados, meu Deus. Nós não temos que viver mais debaixo de condenação. O homem que nasceu de novo, ele não precisa mais viver debaixo de condenação. Por quê? Porque Jesus já pagou o preço pelo pecado que você cometeu.
Ele já pagou o preço pelo pecado que você ainda vai cometer, a partir do momento que você se arrepende. Por isso que você que nasceu de novo, você não tem mais gosto pelo pecado. Você não tem mais prazer pelo pecado. O pecado pode até tentar você, pode até te incomodar, pode até te seduzir, mas você vai falar: não, eu não quero não, eu não aceito não. Irmãos, é interessante, quando eu ainda não havia entregado a minha vida para Jesus, quando eu não havia nascido de novo, eu tinha uma turma, e essa turma era sexta, sábado e domingo, no boteco. Tinha lá um boteco lá em Santarém, que a gente se reunia, e ali nós passávamos noite e saíamos para finalizar a noite no domingo mesmo, porque era já uma rotina. E parece que eu já não podia viver sem aquilo. É interessante. Mas do dia que eu nasci, que eu entreguei a minha vida para Jesus, eu fui lá, eu voltei lá, e ninguém me falou nada. Mas sabe o que acontece? Eu passei realmente, parece que eu não estava ali naquele lugar, e os meus amigos lá me incentivando para mim, tomar cerveja, para me farrear e para me sair para a balada. Eu falei: não, eu não quero, eu não estou com vontade de ir. E sabe que a primeira coisa que eles falaram para mim: vai ver que tu já virou crente, né? Eu falei: não é por isso, porque eu não estou com vontade, eu não tenho mais desejo. Sabe que as coisas, elas vão passando, sabe que você está sendo assim alimentado pelo Espírito de Deus, que você passa a não ter mais fome pelo pecado terreno, pelas coisas daqui dessa vida. É no Espírito. A carne sim, a carne fala alto, a carne quer, a carne deseja as coisas daqui, e é isso e aquilo, mas o Espírito não. E sabe que foi tão forte nesse dia, eu me lembro, que eles me deram um banho de cerveja, porque eu não quis. Falei: não pode dar um banho de cerveja. Gastaram 2 cervejas. Mas daquele dia em diante, não tive mais prazer, não tive mais vontade. Por quê? Porque o Espírito de Deus que me sustenta. Sabe, nós não podemos conduzir a nossa própria vida. Quando nós nascemos de novo, nós somos conduzidos pelo nosso Pai Celestial. E é o Espírito Santo, Ele que vai cuidando de nós, como um consolador, como uma mãe, como uma babá. Ele vai nos ensinando, Ele vai nos adestrando, Ele vai nos servindo. Por isso que Jesus disse: vai ser bom que eu vá, porque eu enviarei o Espírito Santo, e Ele vos consolará. Ele será o vosso consolador. Que coisa maravilhosa. E Ele não estava falando isso na alma, Ele não estava falando isso no corpo, Ele estava falando do Espírito. Do Espírito. Quando uma pessoa nasce de novo, irmãos, pode estar acontecendo o que tiver. Sabe como é que está o espírito dele? O espírito está animado, está encorajado, está tranquilo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo é inabalável. E o seu espírito, ele, quando você nasce de novo, ele é amalgamado com o Espírito de Deus. Você se torna forte. Se antes você era fraco, deprimido, triste, agora você é uma pessoa alegre. Você é uma pessoa corajosa. Você é uma pessoa cheia de fé. Você é uma pessoa animada. Não quero que você pense que se um dia você tiver uma tristeza, ou se você tiver, que você não tem. Não, você tem. Jesus mesmo passou por isso. Chega um ponto que ele sentiu angústia no espírito dele, mas mesmo assim ele não desistiu do propósito que ele tinha para fazer. Segunda coisa que é importante você entender, a importância de você nascer de novo, é o novo nascimento que nos permite entrar no reino de Deus. É o novo nascimento. João capítulo 3, versículo 5. Abra sua Bíblia aí. João capítulo 3, versículo 5. Jesus respondeu para os discípulos: em verdade te digo, se
Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, né? Nós já falamos isso. Quem não nascer da água do Espírito não pode. Eu pergunto, que valia ter essa vida, né? Se nós terminarmos aqui nesses poucos anos penosos que nós temos para passar. Mas a terceira coisa importante, tá? Que eu creio que é importante, o novo nascimento. É com o novo nascimento que você recebe a identidade celestial. Você sabia que lá em Apocalipse fala que o seu nome, o meu nome, quando nós nascemos de novo, nós recebemos um novo registro, nós recebemos, uma nova identidade. O nosso Pai, ele passa a ser o Pai celestial, tá certo? Ele passa a ser o nosso Senhor, ele passa a ser realmente o nosso cuidador. Você é escrito o seu nome é escrito no livro da vida. Lá em Apocalipse diz claramente que abriram-se os livros e abriram os outros livros e o livro da vida. E quando nós formos ter o nosso encontro com Deus, prestar nossa conta com Deus da nossa vida, sabe o que é que vai acontecer? Ele vai chamar pelo nome. Nós vamos ter o nosso nome escrito lá no livro da vida. A menos que alguém desistiu da fé, naufragou na fé, a Bíblia diz que o nome dele foi riscado do livro da vida. Mas misericórdia, eu acredito que não vai acontecer isso com você. Se você está me ouvindo, isso não vai acontecer com você. E se você desistiu, por favor, volte para Jesus, reconcilia-te com Ele, porque Ele está de braços abertos, para te abraçar, para te receber de novo. Sabe, querido, enquanto você estiver vivo, ainda há chance, há vida para você. Mas se você perder, a salvação, aqui você um dia vai prestar conta com Deus, e você não tiver a sua salvação, o novo nascimento, vai ser muito triste, é lamentável. Aí você pode dizer, mas eu não acredito nisso, eu não acredito. Tudo bem, mas você acredita em quê? Você acredita em... Eu pergunto para você, em quem você acredita? Não acredita em Deus? Tudo bem, mas em quem você acredita? Eu prefiro acreditar, mesmo que não seja exatamente como está dizendo, mas eu prefiro acreditar, porque se eu não acreditar, eu estou simplesmente limitado ao fracasso total. Eu creio, e eu te convido você a crer também. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, olha só, mais uma palavra inspiradora para você. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram, e as que tudo se fizeram novas. Sabe, meu irmão, é lamentável que ainda existem pessoas até hoje, com tanto ensino da palavra, com tanto acesso à Bíblia, que dizem que não nasceram de novo, que não entregaram a sua vida para Jesus. Por quê? Porque tem medo de não dar conta, porque tem medo de não dar certo, porque tem medo de não conseguir servir a Deus. Pelo amor de Deus, isso é uma mentira que o inimigo colocou na mente das pessoas. É uma mentira para impedir você, porque o diabo é invejoso, ele tem inveja desde o início, quando ele estava inveja de Adão, porque Adão tinha intimidade com Deus e Deus não tinha intimidade com ele, ele tinha perdido a intimidade com Deus, então ele passou a tentar afastar Adão de Deus, porque ele tinha inveja, porque ele sabe que a presença de Deus é gloriosa. Sabe, o inimigo até hoje engana muita gente. Se a palavra de Deus diz aqui, claramente, Paulo falando aos Coríntios, que as coisas velhas se passaram, a partir do momento que você nasce de novo, a sua vida zera, só permanece escrita no livro de Deus as boas obras que você praticou, porque você vai ser galardoado por ela. Mas os seus pecados, eles são esquecidos, eles são apagados, eles são jogados no mar do esquecimento, diz Deus, diz a palavra. E não se lembrarão mais.
Então você recebe perdão também. Por isso que é necessidade do novo nascimento. Você recebe perdão dos seus pecados e ganha uma nova vida. Você ganha uma folha em branco para você escrever uma nova história. Uma nova história. Eu conheço milhares de pessoas, irmãos, que nasceram de novo, entregaram sua vida para Jesus e a vida mudou e a vida deles foi transformada. Eu sou uma dessas pessoas. Eu sou uma dessas pessoas. E eu garanto para você. Eu garanto para você que a minha vida foi transformada. E a quarta coisa aqui, quarta verdade, porque nós precisamos nascer de novo, é para que Deus possa transformar a sua vida. Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 6. Vamos ler comigo. Pegue aí sua Bíblia. Efésios capítulo 1, tá? Capítulo 2, versículo de 1 a 6. Olha só, diz assim: do pecado para a salvação pela graça, Ele vos deu a vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade desse ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora. Olha só, ele disse, os filhos da desobediência, na qual nós também andávamos antes. Paulo está falando, mas agora nós decidimos obedecer e nos submeter à palavra de Deus. Sabe, queridos, e o texto segue, sabe, o texto segue falando, é importante você meditar, por causa do tempo, nós vamos continuar falando nesse texto, mas é importante você entender que entre agora, né? Entre nós agora que entregamos a nossa vida para Jesus, que nascemos de novo, sabe, nós temos o privilégio de ter o sangue de Jesus que nos purifica. Sabe, meu irmão, minha irmã, se você não entregou a vida para Jesus, sabe, hoje é um dia maravilhoso para você fazer isso. Sabe por quê? Quando você está debaixo do sangue, é como você está andando no carro e está chovendo. Aí tem o limpador de para-brisa, ele fica passando e chove e limpa de novo, fica tudo limpo de novo. Assim é o sangue de Jesus. Ele é inesgotável. Sabe? Ele te purifica todo dia, toda hora, porque toda hora nós erramos. Todo momento nós estamos pecando. Mas cada momento que nós pecamos, nós recorremos ao sangue de Cristo. Sabe? E a nossa vida, ela passa a ser purificada novamente. E nós continuamos com intimidade com Deus. Terceiro ponto aqui dessa mensagem importante. Como é possível nascer de novo? Primeiro, reconhecer que nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para vencer a natureza do pecado que habita em cada um de nós. Então, isso é muito simples, é só ter humildade para dizer, eu não dou conta. Eu vou entregar minha vida para Jesus, eu vou nascer de novo, para que o Espírito Santo me ajude a vencer esse pecado. Segundo, ter um arrependimento genuíno de todo o mal praticado por nós. E o arrependimento, irmãos, ele é muito importante na vida de uma pessoa. Sabe, um dia nós vamos falar, talvez nas próximas semanas, sobre a questão do arrependimento. Como que isso faz uma diferença, é um remédio que funciona no seu espírito. Terceiro, receber Jesus como Senhor absoluto da sua vida, crendo verdadeiramente no seu coração. Sabe, aqui em Romanos capítulo 10, versículo 8 em diante, fala assim: porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, sereis salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Que palavra poderosa! Que ele está nos ensinando. O que é que eu preciso? Apenas crer, depois confessar. Crer no coração e confessar. Isso é difícil, meu irmão? Não é difícil.
Qualquer pessoa que foi tocada pelo Espírito Santo, ele vai sentir desejo de fazer isso, que nós chamamos de falar com Deus, de confessar para Deus e receber Jesus, sabe? Dizer: Jesus, eu reconheço que o Senhor é o Filho de Deus, que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados e o Senhor derramou teu sangue para me purificar de toda injustiça, e eu quero te receber, eu quero dar a minha vida para que o Senhor toma conta da minha vida, o Senhor administra a minha vida, e não seja eu mais quem decida, mas o Senhor decida para mim, que o Senhor seja o Senhor, o Deus absoluto da minha vida. É isso que a palavra está falando. E uma vez que você confessar Jesus crendo no coração, a palavra garante, é a palavra de Deus que garante que você, a palavra de Deus garante, aí você está salvo. Aí você pode perguntar: pastor Rony, é fácil assim? É, meu irmão, é desse jeito. Você só tem que vencer o quê? O orgulho. Você só tem que vencer a desobediência a Deus. Você só tem que vencer, sabe o quê? O ego. Porque, o que vão pensar de mim, o que vão falar de mim, o que é que meus amigos vão dizer. Você tem que vencer isso, você tem que vencer. É só isso. E aí você vai poder participar de uma coisa gloriosa, que o seu espírito vai poder estar linkado diretamente com o Espírito de Deus, sabe? Mateus capítulo 10, versículo 32, olha só. Ele diz assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está no céu. Vamos entender essa passagem. Ele diz: se você me negar, tudo bem, mas eu vou dizer aqui também: olha, eu também não reconheço essa pessoa, ela está me negando. Mas se você confessar, falar: não, eu creio em Jesus, eu creio no Filho de Deus, eu vou decidir realmente andar de acordo com a vontade dele, eu quero Jesus para ser meu Salvador, para ser meu Senhor. Sabe o que Jesus vai falar? Ele falou: olha, Pai, tá vendo? Mais um aqui, mais um filho, né? Mais uma pessoa. Eu conheço ele está aqui falando. Que ele quer fazer parte do meu reino. Não é maravilhoso, queridos? Não é poderoso? Aleluia! Oh, glória! Isso é tremendo! Isso é tremendo! E a última coisa aqui, o quarto ponto dessa mensagem, que é o benefício do novo nascimento. Sabe o que vai acontecer com você? Eu já falei. Apocalipse capítulo 20, versículo 12 até o 15. 20, 12 até o 15. O seu nome vai ser escrito no livro da vida. Segundo, seus pecados vão ser perdoados, e todo escrito de dívida que houver contra você será riscado completamente. Sabe? Riscado completamente, como fala em Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14, sabe? Terceira coisa que vai acontecer aqui, terceiro benefício, tá? O benefício aqui do novo nascimento: verdadeiramente você se torna um filho de Deus, cheio do amor ágape do Senhor, cheio do amor ágape. Veja bem, João capítulo 1, versículo 12 diz: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, dos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Mas da vontade de Deus. Sabe, qualquer pessoa, irmão, qualquer pessoa que crê, ele disse: todos são todos mesmo. E aqui eu tenho um entendimento desse texto, por que ele fala aqui? Porque todos que são nascidos do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, tá certo? Os quais não nasceram nasceram do sangue. Eu imagino, irmão, que no futuro
eles vão poder realmente gerar bebês em laboratório do sangue. Eu acredito. Ele disse, mas até esses também, se convertendo, se receber Jesus, também vão poder ser salvos. Ele disse, nem da vontade da carne. Talvez aquela pessoa que, né, que não tinha plano de casar e acabou tendo filhos fora de um matrimônio, de uma família, como Deus quer. Até esse também, se entregar a vida para Jesus, vai ser santo, vai ser purificado. Sabe? E aqueles também que nasceram de um casamento, de um matrimônio também, esses vão poder ser salvos, se entregar a vida para Jesus. Então todos eles e vão poder ser filhos de um só Pai. Um Pai divino. Uma filiação divina que não vai se corromper, não vai morrer, não vai ser destruído, mas vai permanecer para sempre. Para sempre. Sabe, queridos? É muito importante que você possa entender que verdadeiramente você se torna filho de Deus, cheio do amor ágape. Que você recebe a autoridade de Deus sobre todo o espírito através do nome de Jesus. Isso é outro benefício que você tem. Autoridade. Autoridade para expulsar demônios. Autoridade para orar pelos enfermos e eles ficarem curados. Autoridade para reverter qualquer situação diversa contra a sua vida, contra a sua família, contra seus amigos. Autoridade. Autoridade para orar pelos fracos, pelos oprimidos. Quinto benefício, você passa a ter salvação completa. Salvação completa. Sabe, isso quanto tempo leva para se nascer de novo? Para ter a salvação completa? Eu digo para você, somente o tempo que você levar para se decidir. Nesse mesmo momento onde você está, você pode se tornar uma nova criatura quando você recebe a regeneração de Jesus Cristo. Porque Jesus, ele nos deu a vida estando nós ainda mortos nos nossos delitos e pecados. Ele nos deu a vida. E você não pode perder essa oportunidade. Entregue sua vida para Jesus agora. Decida de todo o coração nascer de novo. Faça essa oração comigo, se você quiser fazer isso. Sabe? Deus está vendo. O Espírito Santo está colocando desejo no seu coração, uma vontade no seu coração agora, aí onde você está. E essa palavra é para você. Hoje foi o dia para você. Receba Jesus. Diga comigo, Senhor Jesus, de todo o meu coração entrego a minha vida para Ti, sem reservas. Perdoa os meus pecados, me purifica com Teu sangue. Eu perdoo aquelas pessoas que me ofenderam, que me maltrataram. E declaro que de hoje em diante você é o meu único Senhor e meu único Salvador, o dono absoluto de todo o meu ser. Escreve meu nome no livro da vida do Cordeiro de Deus. Aleluia! Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe você ricamente, poderosamente. Glória a Deus. Faça o seguinte, escreva para nós no nosso canal do YouTube. Faça comentário, mande seu endereço, mande seu nome, para nós sabermos o que aconteceu com você, testificar esse novo nascimento, para nós orarmos por você, aonde você estiver, tá certo? Entre no nosso Instagram, tá? Se inscreva no nosso canal para você receber também nossas mensagens. Deus abençoe, fique agora com a escolinha das crianças. Deus abençoe ricamente sua vida. Aleluia.